A confiança em Deus tem grande recompensa. Fica aqui comigo, que hoje o pão quentinho irá ativar a sua fé. Em Hebreus capítulo 3, nós vamos ler do 12 ao 14. Diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Temos-nos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Confiança. Guardar firme a confiança. Quando falamos de confiança em Deus, há sempre dois aspectos que precisam ser levados em questão. Um deles é de respeito àquilo que é eterno, a consumação plena da nossa salvação, com resultados eternos. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz: recebendo o fim objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Olha só, o objetivo, recebendo o fim, o objetivo da nossa fé é levar a nossa alma à salvação. Agora, isso não significa que a mesma fé que nos levará a resultados eternos, ao benefício, plena salvação, dessa plena salvação, que ela não produza intervenções de Deus aqui e agora, de acordo às nossas necessidades. Em 1 João, capítulo 5, a palavra do Senhor diz que todo aquele que é nascido de Deus, olha só, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E ele completa dizendo que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, é através da fé. Ou seja, enquanto caminhamos em direção à nossa plena e eterna salvação, nós teremos adversidades, teremos problemas, sabe? Enfrentaremos resistências. Mas o que a gente precisa entender que essa caminhada terrena e a forma de vencê-las é usando a mesma fé. É isso que a gente precisa entender. Não são duas fés. Uma para você usar para a vida eterna, outra para você usar, sabe, aqui. Não. É a mesma fé para a vida eterna e a mesma fé que nós usamos. Sabe? Então, a nossa fé, ela é só para melhorar a nossa vida terrena. Porque ela tem, na realidade, um impacto eterno
eterno, sabe? A nossa fé, na realidade, corrigindo, não é só para melhorar a nossa vida terrena. Não é só. Ela tem um impacto eterno. Paulo diz em 1 Coríntios 15, se é só nessa vida que esperamos, sabe, em Cristo, somos os mais infelizes. Se fosse só isso aqui, a gente era infeliz. Porque precisa de renúncia, precisa de tanta coisa para alcançar, sabe, a caminhada para alcançar e vencer. Imagine se a gente não tivesse essa certeza que a vida eterna nos espera, aonde o Senhor diz que não haverá choro, não haverá lágrimas. É isso que nos fortalece. Não haverá enfermidade, não haverá dor, não haverá tristeza. Essa é a nossa esperança. A vida eterna. Que bênção, né? Nós não podemos apenas definir a fé como algo que resolve conflitos, adversidades, sabe, momentâneas. Nós não podemos estar atribuindo a fé só para resolver problemas e esquecer de que? Daquilo que é eterno. Então, o Senhor nos chama a atenção que a nossa fé age sim nas nossas necessidades, mas que existe algo muito melhor e maior que a nossa fé pode nos levar a viver, que é a vida eterna. Quando falamos desses dois aspectos de fé, nós não estamos falando de fés diferentes. Nós estamos falando da mesma fé, do mesmo Deus, fundamentada na mesma palavra e promessas em áreas de atuação, que são complementares, elas não são divergentes. Então, se queremos ver a manifestação do poder de Deus e de suas intervenções milagrosas, não podemos limitar a fé, ignorar aquilo que é eterno. Preste atenção. Não podemos limitar a fé e ignorar aquilo que é eterno. Com a visão clara de que a fé é a confiança abrangente, eu e você precisamos entender que a confiança, ela pode ser perdida. Isso que você ouviu. A confiança, ela pode ser perdida. Mas pior que perder a confiança, pior que nunca ter confiado em Deus, é perder a confiança. Depois de ter visto toda a presença, todo o zelo. É por isso que a palavra do Senhor diz que os mornos ele vomitará. Porque depois que você prova e vê como o Senhor é bom, você deixar essa presença, o Senhor diz que esse daí será retirado, porque não venceu até o fim. Já conhecia e não perseverou.
Nós vamos ver agora uma história que está em 2 Crônicas. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 14 e 16 para que você entenda como é possível perder, deixar a presença de Deus depois de já ter recebido uma porção, sabe, da vitória, do zelo e do amor de Deus. Infelizmente, é possível. Nós vamos ver aqui, no livro de 2 Crônicas 2, fala de um rei que chama Asa. Aqui no capítulo 14, no versículo 1, fala assim, olha, e descansou Abias com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar, nos seus dias que houve paz na terra durante 10 anos. Olha, o pai de Asa morreu e Asa ficou no lugar do pai. Nos primeiros 10 anos do reinado de Asa, a palavra de Deus nos mostra que Asa não enfrentou batalhas, não enfrentou guerras. Foram 10 anos vivendo, reinando, sem precisar enfrentar batalhas. Capítulo 14, 11 e 12, eu vou estar lendo para você. A palavra de Deus diz que é assim, ó. Então Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse, Senhor, não há ninguém como tu que possa ajudar o fraco contra o poderoso. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Feriu o Senhor os etíopes diante de Asa e diante de Judá. Os etíopes fugiram. Os etíopes. Você veja bem, 10 anos sem guerra, sem enfrentar batalha. Quando os etíopes resolveram invadir Judá, muito maior do que eles, Asa clamou ao Senhor. E a própria palavra aqui nós lemos, diz que o Senhor feriu os etíopes. Diante de quem? Diante de Asa e diante de Judá. A presença do Senhor fez com que o inimigo não prevalecesse. Agora você perceba, teve esse reinado, que ele viveu essa bênção na vida dele, Asa. Depois, em 2 Crônicas 15 e 19, a palavra de Deus diz assim, ó, não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Então não houve guerra. Sendo assim, nós podemos calcular que no reinado de Asa houve 35 anos sem batalha. 10 dos primeiros anos, né, quando ele assumiu, e 25 desse 35º. Agora surge um problema com Baasa, o rei de Israel. Surgiu esse problema, né? E ele não consultando a Deus, Asa não consultou a Deus e resolveu se juntar ao rei da Síria, sem perguntar ao Senhor se deveria. Essa atitude de Asa, ele foi confrontado, porque ele já tinha visto a presença do Senhor. Ele já tinha vivido a presença do Senhor. E aqui em 2 Crônicas 16, versículo 7, diz que Anani, o vidente, foi a ele
foi a Asa, o rei de Judá, e confrontou Asa. Disse assim: olha, aqueles que vieram contra ti não era bem maior do que esses? Porque você não permanece confiando em Deus? Se ele, tipo assim, deu vitória a você naquela batalha, ele também te daria vitória nessa. E Asa foi confrontado e ficou furioso. Asa não gostou do confronto. Tem pessoas que nós estamos tentando trazer de volta, tentando chamar para a presença, tentando fazer com que seus pés não vacilem, mas as pessoas não escutam quando o coração endurece. Por isso que ali na palavra que nós lemos inicialmente, em Hebreus, o apóstolo Paulo fala para não endurecer o seu coração e você pecar contra Deus. É por isso que ele está nos chamando a atenção. E Asa não deu atenção. Ainda levou. Enani trancou. Levou para o tronco. E ali foi a derrota de Asa. Asa não ouviu. E ele teve uma outra situação, que ele podia se dobrar ao Senhor. Ele teve uma outra situação, que ele poderia pedir a Deus socorro. Foi quando ele ficou doente. Está em 2 Crônicas 16, versículo 12. Asa, mesmo doente, mesmo com a enfermidade, ele não pediu ajuda ao Senhor. Ele recorreu aos médicos. Problema nenhum recorrer aos médicos. Não tem, médico é bênção. Mas ele poderia, sabe, se humilhar diante do Senhor, voltar a fazer esse caminho de volta para receber a cura da parte de Deus. Mas ele continuou na rebeldia, continuou sem dar ouvidos e sem buscar a presença do Senhor. E infelizmente, depois, Asa morreu. Morreu sem buscar a presença do Senhor. E isso nos mostra claramente que se a gente não vigiar, se a gente deixar que os nossos pés vacilem aqui, vacilem ali, nós podemos endurecer os nossos corações. E é por isso que essa palavra nos chama a atenção. Observe como está a sua comunhão com o Senhor. Observe como está seu momento de oração, o jejum, tudo que te aproxima a Deus. Observe como está, se você tem ouvido a voz de Deus, se você tem feito conforme a vontade dEle. Nesta palavra, o Senhor ativa a nossa fé para que a gente não vacile. Eu vou estar orando por você. E nessa hora, se coloque firme diante do Senhor e diga ao Senhor: Pai, não permita que meus pés vacilem, porque sem ti nada eu posso fazer. Vamos fazer o caminho de volta, vamos adorar o Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Pai amado, querido, maravilhoso, nós estamos aqui nesta hora, com os nossos corações cheios de gratidão e nos arrependendo, ó Deus. Se os nossos pés vacilaram, nos traga de volta para a Tua presença. Nós reconhecemos a necessidade de ter o Senhor conosco, de viver na Tua presença. Ó Deus querido, que a nossa fé, ela fique firme, Senhor, para resolver as intervenções, para resolver as situações que acontecem aqui na terra, mas está sempre olhando para o alvo, que é a nossa vida eterna. Aleluias, para sempre contigo, eternidade contigo, para todo sempre. Amém. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe para que a fé das pessoas sejam ativadas, para que elas sejam despertadas e faça o caminho de volta. Deus te abençoe.